Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Matemática Discreta. Eu sou o Sérgio Souza Costa e hoje vamos ver alguns conceitos básicos de lógica. Então, a lógica ela é básica para qualquer área da computação, né, em particular para a matemática discreta. Então, nessa área de conhecimento, precisamos demonstrar algumas propriedades para conjuntos infinitos, por exemplo, e essas propriedades só são passíveis de demonstração a partir de um encadeamento lógico. Então precisamos identificar e poder separar argumentos válidos e inválidos. Aqui eu já estou apresentando alguns conceitos, né, como encadeamento lógico, argumentos. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso durante a disciplina. De qualquer maneira, né, a lógica vocês já têm contato com ela no dia a dia, de modo mais informal, obviamente. Na disciplina de algoritmos, né, que vocês fizeram, muitos de vocês devem ter feito essa disciplina, a gente já viu lá vimos o tipo de dados lógico, né, aquele tipo de dado que você poderia associar valores de verdade, verdadeiro ou falso. E a gente já viu lá também, né, a utilização de alguns conectivos, como AND e OR, né, que em português seria o E e o OU. Para quem não viu, né, isso não é obrigatório ter visto essa disciplina de algoritmos, mas apenas com uma motivação. E aí existem ainda linguagens de programação que são toda baseada em lógica, né. O exemplo principal é a linguagem Prolog. Essa linguagem, talvez em estudos de inteligência artificial ou estudos mais avançados de linguagem de programação, vocês podem talvez ter contato com essa linguagem. E em estudos também mais avançados, né, a lógica poderia permitir a gente demonstrar a corretude de um dado algoritmo. Então, para aqueles que possam desenvolver sistemas críticos e queira garantir a corretude de um sistema, a lógica poderia ser um caminho para a gente poder garantir essa corretude desse algoritmo. Aqui os conceitos que a gente vai ver aqui nessa videoaula e na próxima videoaula são baseados principalmente na lógica booleana, né? Ou lógica de Boole, que foi proposta pelo inglês George Boole, que viveu entre 1815 a 1864. Aqui vocês devem lembrar quem já fez também a disciplina de algoritmos ou já estudou alguma linguagem de programação, lembra lá que aquele tipo lógico, né, que nós chamamos, em inglês normalmente se chama bool, né? Então esse termo bool vem do inglês aí, George Boole, né? Então tem como objetivo o estudo, né, de princípios e métodos usados para distinguir sentenças verdadeiras e falsas, né? E aí o que eu coloquei há pouco, né? Lembrando, né, que veremos aqui apenas algumas noções básicas, né, de lógica, que dará suporte para avançarem nos estudos em outro momento. Nesse nosso passeio, né, pelas noções mais básicas de lógica, iniciaremos com o conceito de proposições e em seguida de conectivos. O critério de definição para algo ser uma proposição é a possibilidade de atribuir um valor verdadeiro ou falso, né? Dizemos então que uma dada proposição possui um valor verdade, que é denotado por VP. Aqui, pessoal, vale a pena a gente destacar essa terminologia, né? Valor verdade, né? Isso pode confundir alguns estudantes, né? Uma proposição pode ter o seu valor verdade falso, ou seja, avaliado como falso. Então o valor verdade não é nada mais do que o valor de uma proposição. Também, né, o outro cuidado é para não confundir com preposição, né, que é um elemento gramatical. Aqui a gente está definindo o conceito de proposição. Aqui temos alguns exemplos de proposições, né? E temos aqui o valor verdade para cada um. Por exemplo, Brasil é um país. Isso é uma proposição.
pode ser avaliado como verdadeiro ou como falso, né? Nesse caso, é um valor verdade, né? Então, o valor verdade de Brasil é um país é verdade. Buenos Aires é a capital do Brasil. Isso também é uma proposição. É passível de ser avaliada como verdadeira ou como falsa. Nesse caso, é uma afirmação falsa. 3 mais 4 é maior que 5? Também é uma proposição, nesse caso é avaliada como verdadeira. 7 menos 1 é igual a 5? Não, 7 menos 1 é igual a 6. Né? Então, isso aqui é uma outra proposição e, nesse caso, ela é avaliada como falso. Porém, na linguagem do dia a dia, né, na linguagem coloquial, a gente tem, na linguagem falada, né, existem coisas que não são proposições. Né? Exemplos do português são sentenças exclamativas, né, como por exemplo, parabéns. Sentenças interrogativas, como que horas são, né? E sentenças imperativas, como vá tomar banho, né? Ou faça a sua atividade. Então, isso são exemplos de sentenças que não podem ser avaliadas como verdadeiro ou falso. Então, parabéns, você vai avaliar como verdadeiro ou falso? Não. Então, isso são só exemplos de sentenças da língua portuguesa que não são proposições. Agora vamos ver um pouco o conceito de conectivo, né? Então, os exemplos anteriores, né, são proposições atômicas ou átomos. São chamados assim pois não podem ser decompostos em proposições mais simples. Porém, as proposições atômicas podem ser combinadas através de operadores lógicos, né, ou conectivos, gerando assim, né, criando proposições mais complexas, né, proposições compostas. Aqui temos alguns exemplos de conectivos, né, onde alguns deles vocês já usam na linguagem coloquial, né, com significado em geral similar ao usado na lógica. Né. Imagino também que vocês já viram algum desses conectivos em alguma linguagem de programação, aplicativo de planilha ou sistema de busca. Né. Então, Windows é um sistema operacional e Python é uma linguagem de programação. Né. Então, observe aqui o conectivo E. Vou comprar uma bicicleta ou uma motocicleta. Né. Temos aqui o conectivo OU. Linux não é um software livre, né. Então, temos aqui uma negação. Se chover canivetes, então todos estão aprovados em matemática discreta. Né. Então, aqui é uma brincadeira e aqui a gente está usando o conectivo condição. E tem o bicondicional, que é A igual a B se e somente se, né, A está contido em B e B está contido em A. Então isso aqui é uma definição da teoria de conjuntos, né, onde que eu digo que dois conjuntos são iguais apenas se A, por exemplo, dado dois conjuntos A e B, eles são iguais se somente se A está contido em B e B está contido em A. Então tem que ser válido se A está contido em B e B está contido em A, logo eles são iguais. Ou se eles são iguais, tem que ser válido também que A está contido em B e B está contido em A. A gente vai ver esses conectivos com mais calma. O E e o OU e o não a gente utiliza no dia a dia com bastante frequência e com significado muito similar ao da lógica. Porém, aqui a gente vai ver com um pouco mais cuidado, né, e sutileza esses conectivos. Aqui nesta nota estou chamando a atenção para o fato que podemos combinar proposições simples e compostas. Né? Por exemplo, para dois conjuntos A e B serem iguais, é necessário que A esteja contido em B e B esteja contido em A. Né? Então, ou seja, aqui eu estou agrupando dois conectivos. Né? Então eu tenho o conectivo bicondicional, que a gente vai ver com mais cuidado, e aqui eu tenho o conectivo de conjunção, né? Que a gente vai ver também mais à frente. Então a gente está usando aqui dois conectivos. Então eu posso agrupar uma proposição, né, simples com uma proposição composta. Então aqui vemos com mais detalhe os 5, né, conectivos. Vamos ver agora começando com a negação. Para negar uma proposição, né, podemos usar a palavra não, né, não é o fato que, né, ou algo equivalente, né.
Aqui temos alguns exemplos, né? Brasil é um país, né? Então, algumas proposições P, né? Então, o não, né, seria: Brasil não é um país. Linux é um software livre, né? Linux não é um software livre. Ou a proposição 3 mais 4 é maior que 5, a gente pode negar dizendo: ó, não é o fato que 3 mais 4 é maior que 5. Em uma linguagem simbólica, né, é comum a gente usar um desses símbolos, né, este símbolo de negação, ou aquele símbolozinho do til, né, que a gente utiliza, que tem no teclado. Então esse símbolo aqui às vezes era utilizado pela facilidade que a gente tem ele no teclado, né. Esse outro símbolo a gente não tem ele no teclado, é um símbolo que a gente encontra ele no Unicode, porém para gerar esse símbolo aqui é mais difícil, né? Você não tem ele direto no teclado. Mas esse é o símbolo que vocês vão encontrar mais nas fórmulas matemáticas em livros. A semântica da negação ela é bem simples, né? Então, se P é verdadeira, então não P é falso, né? Se P é falso, então não P é verdadeira. Na linguagem Python, né, a negação ela é representada pelo operador not, que é do inglês não. Aqui podemos apresentar uma importante ferramenta denominada de tabela verdade. Podemos usar ela para descrever os valores lógicos de uma proposição, né, e a semântica de um determinado conectivo. E aí a gente vai fazer isso em termos das combinações dos valores lógicos das proposições componentes, né, das proposições simples e dos conectivos utilizados. Aqui a gente tem um exemplo, né, representando a semântica do operador unário, né, de um operador unário, que nesse caso é a negação. Então aqui a gente precisa apenas de duas linhas, já que a gente tem apenas uma única proposição simples aqui. Então ela pode assumir valores verdadeiro ou falso. Então o não P, né, então se é verdadeiro, não P é falso. Se o P é falso, o não P é verdadeiro. Mais à frente, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como montar uma tabela verdade de modo um pouco mais genérico, né? Agora vamos ver a conjunção. Então, dado duas proposições P e Q, a conjunção é definida como, através simbolicamente, P e Q, né, que a gente vai ler sempre como P e Q. A semântica da conjunção, né, ela reflete uma noção de simultaneidade, né, desculpa. Ou seja, nesse caso, será verdadeira apenas quando P e Q forem verdadeiras e falso para qualquer outro caso. Novamente, na linguagem Python, né, pessoal? Então eu sempre cito aqui a linguagem Python, né, considerando que aqui alguns alunos, né, já devem ter visto essa disciplina de algoritmos, né, e devem ter visto a linguagem Python. Ou, talvez não na disciplina, mas já estudou alguma linguagem de programação. E a linguagem Python é uma linguagem bastante utilizada para começo, né, para a gente poder começar a aprender a programação. Então a gente utiliza aqui, mas lembrando que não é exigência que vocês conheçam a linguagem Python, apenas para a gente poder mostrar alguns exemplos mais práticos, mais próximos do que a gente vai estar programando logo no dia a dia. Essa semântica ela é representada aqui na tabela verdade, né? Então a gente pode observar aqui que só temos uma linha, né, que vai ter um valor verdadeiro, que é onde P e Q ambas são valores verdade, o valor verdade de ambas, né, é verdadeiro. Qualquer outro caso a gente vai avaliar como falso. Observe aqui que foi necessário 4 linhas para expressar todas as combinações de valores lógicos P e Q. Então aqui a gente tem duas proposições simples, então agora a gente precisou de 4 valores. E aí vem uma seguinte questão, né? Quantas linhas são necessárias para N proposições simples, né? Se a gente tivesse P, Q, R, S, T, será que a gente continua precisando apenas das 4 ou a gente vai precisar de mais?
Então pense um pouco, né? Mais à frente a gente vai responder essa questão. Aqui temos alguns exemplos, né? A primeira seria avaliada como verdadeira, né? Pois é fato que o Windows é um sistema operacional e o que Python é uma linguagem de programação. Porém, todas as demais aqui são falsas, né? Porque o Windows é um sistema operacional, né? Nessa segunda aqui, mas Python não é uma planilha eletrônica. O Windows não é o editor de texto, né? Então eu já sei que isso aqui é falso, não preciso nem de olhar para outra. O Windows é um editor de texto, também é falso, então já é falsa também. Aqui a gente tem alguns exercícios aqui que a gente pode visualizar, né? Então, para a gente começar aqui, vamos fazer o seguinte. Então, esse são tipos de exercícios, né, que podem cair em avaliações, né, da disciplina. Então, aqui ele está considerando duas proposições P e Q, né, são respectivamente verdadeiro e falso. Então, P é verdadeiro e Q é falso. E aí pede para avaliar, né, os valores lógicos das proposições abaixo, né. Então, começando aqui com a primeira aqui, né, P e Q. Então, P, né, é verdadeiro, né? Está dizendo aqui que P é verdadeiro. Então, P é verdade. Opa, tá ruim aqui o meu. E não Q, né? Q é falso, né? Então, não falso. Não falso é verdadeiro, né? Então, eu teria aqui V e verdadeiro. V e verdadeiro vai ser igual a verdadeiro, né? Então tem ambos casos verdadeiros. Aqui um outro exemplo, por exemplo, não P e não Q. P é verdadeiro, né? Então não P, a gente vai fazer aqui direto, não P é falso. Não falso e qualquer outra coisa, pessoal, a gente pode até parar aqui, a gente sabe que vai dar falso, né? O que é falso, não falso é verdadeiro. Então, falso e verdadeiro é falso. Ok? Aqui uma segunda questão, né? Determine o valor P sabendo que V de Q é verdadeiro, né? Então, essa aqui é uma outra questão, eu não sei inicialmente o valor de P aqui, né? Temos que analisar aqui pela questão. Sabendo que VQ é verdadeiro, ou seja, então Q é verdadeiro. Está dizendo aqui que Q é verdadeiro. Eu não sei o valor de VP, né? Eu tenho que descobrir o valor de VP. Mas está dizendo também que P e Q é falso. Se P é verdadeiro, né? Ou seja, desculpa, se Q é verdadeiro, posso colocar aqui Q é verdadeiro, P só pode ser falso, né? Porque para essa proposição ser falsa, o P tem que ser falso. Porque se o P for verdadeiro, daria verdadeiro aqui neste exemplo. Ok? Então vamos dando sequência. Vamos ver agora a disjunção. Então, dado duas proposições P e Q, né, a disjunção ela é definida como através desse símbolo P ou Q, né, que a gente vai ler sempre como P ou Q. A semântica da disjunção ela reflete essa noção de pelo menos uma verdadeira, né? Então, pelo menos uma dos elementos tem que ser verdadeiro, uma das proposições ela tem que ser verdade. Ela é falsa somente quando simultaneamente P e Q são falsas. Na linguagem Python, né, novamente usando a linguagem Python, a disjunção é representada pelo operador OR. Essa semântica da disjunção é destacada pela tabela verdade da disjunção. Observe aqui, né, que só é falso nos casos onde ambas proposições são falsas. Então, a proposição P ou Q também é falsa. Aqui temos mais alguns exemplos, né, de disjunção, né. Observe que nas primeiras, né,
casos é avaliado como verdadeiro porque pelo menos uma das proposições são verdadeiras, né? Então, na primeira aqui, o Windows é um sistema operacional, né? É verdadeiro. Python também é uma linguagem de programação, né? Ambas são verdadeiras, então é avaliado como verdadeiro. Windows é um sistema operacional, isso é verdadeiro. Python é planilha eletrônica? Não, é falso. Mas essa proposição será avaliada como verdadeira. Windows é editor de texto ou Python é linguagem de programação? Windows não é um editor de texto, mas Python é uma linguagem de programação, também é avaliado como verdadeira. Já a última aqui, a gente tem duas proposições falsas, né? Dizendo que o Windows é editor de texto, isso é falso, e dizendo também que Python é uma planilha eletrônica, né? Então são ambas proposições falsas. Como já vimos, né, os principais conectivos comuns em linguagem de programação, né, que é a conjunção, a adjunção e a negação, podemos apresentar um exercício usando essa linguagem, né, a linguagem de programação, né. Um exemplo de proposições que temos em linguagem de programação são as expressões relacionais. São aquelas que usam operadores relacionais como maior, menor, igual, diferente, né. Então, quem já teve contato com a disciplina de algoritmos deve lembrar desses operadores relacionais. Nesse exemplo aqui, P e Q são proposições, né? Pois podem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas, né? Então, a proposição P, estou dizendo que A é maior que B, né? Então, isso aqui vai ser avaliado como verdadeiro ou falso, né? C é menor do que A também vai ser avaliado como verdadeiro ou falso. A gente vai ver lá que os valores de P e Q vai ser false ou true, né, no inglês. E aí, como que a gente pode combinar, né, essas proposições P e Q? Eu posso combinar, por exemplo, utilizando o conectivo AND, né? P e não Q. Ou eu poderia ter uma outra proposição S dizendo, olha, P ou não R, né? Então, eu estou utilizando esse valor para cá. Então, como exercício, né, quais seriam os valores de P, Q, R e S, né? Aí vocês podem pausar o vídeo, né, pensar um pouco. Então, vamos ver aqui cada um desses, né? Então, A é maior que B, ou seja, 10 é maior que 20, é falso, né? Então, eu sei que P é falso. Vamos anotar aqui, para a gente não esquecer. Então, P é falso. A proposição Q, eu estou dizendo que C é menor do que A. C é menor do que A, 5 é menor do que 10, é verdadeiro. Então, essa proposição aqui é verdadeira. R é igual a P e não Q, né? Então, Q é verdadeiro, né? Não Q é falso. Então, Q é falso. Falso e falso é igual a falso. Aqui eu tenho uma outra, né? P é verdadeiro ou falso? P é falso, né? P é falso. Não R. R, o valor de R é falso, né? Então não R é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é igual a verdadeiro. Então, vocês podem, né, se optarem, vocês podem criar o próprio Replit, se vocês já fizeram a disciplina de algoritmos, já conhecem um pouquinho. Vocês podem escrever esse código e testar e brincar um pouquinho lá no Replit. Ou vocês podem clicar diretamente aqui nesse link, né? Vocês vão chegar nesse mesmo código aí. Agora temos aqui outros exercícios, né? Então, são parecidos com aquele que a gente viu anteriormente, só que agora utilizando a disjunção, né? Então, só fazer um aqui para a gente poder se acostumando, né? Então, eu tenho aqui P e Q, também respectivamente verdadeiro e falso, né? Então, eu tenho aqui verdadeiro ou, né? Será que eu utilizei corretamente? Acho que sim. No exercício anterior. Fiquei na dúvida se no exercício anterior aqui eu utilizei correto lá esse símbolo aqui. Então, P, que é verdadeiro, ou não Q, né? Então, Q é falso.
Então, verdadeiro ou verdadeiro, com certeza aqui eu tenho uma proposição verdadeira. Se o primeiro já é verdadeiro, né, a gente já sabe que essa proposição será verdadeira. Por exemplo, essa proposição que eu sei que vai ser verdadeira, né, porque P é verdadeiro. Ah, pera, mas aqui eu tenho uma combinação aqui, né? Vamos fazer essa? Então, verdadeiro e... Aí agora a gente tem que avaliar, né, esse outro caso aqui. Não P e Q. Né? O P é verdadeiro, né? Então, não P é falso. Falso. Ou o Q é falso também, né? O Q é falso. Falso ou falso é... Novamente vai ser falso aqui. Então, verdadeiro e falso vai ser igual a falso. Tudo bem? Vamos aqui por outro exercício, né? Tá aqui seria 1, aqui seria 2, né? O exercício 2. Determine o valor de P sabendo que VQ é falso e VP ou Q é falso. Se o Q é falso, né? Então eu sei que esse cara aqui é falso. O Q é falso. Para isso dar falso, obrigatoriamente P tem que ser falso. Né? Qualquer valor verdadeiro aqui daria verdadeiro, né? Então nesse caso eu já sei que o valor de P também é falso. Vamos agora para... Opa, apagar aqui, não apaguei. Vamos agora para mais um conectivo, né? Vamos ver o conectivo condicional. Então, dadas duas proposições P e Q, né, a condição é definida como, usando esse símbolo aqui, essa setinha, né, de P, então Q, né? E a gente vai ler dessa forma: se P, então Q. A semântica da condição, ela reflete essa noção de que a partir de uma premissa P verdadeira, obrigatoriamente deve-se chegar a uma conclusão Q também verdadeira. Entretanto, partindo de uma premissa falsa, qualquer conclusão pode ser considerada. Portanto, se P então Q é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa, verdadeira caso contrário. Aqui temos a tabela verdade, né? Mostrando que para ser verdadeira basta, né, que então, por exemplo, ou melhor, né, então para ser falsa, né, é só o caso onde P é verdadeira, a premissa é verdadeira, e que a conclusão é falsa. Se a premissa é verdadeira e a conclusão é verdadeira, eu tenho como verdadeira. Se a premissa é falsa, eu tenho como falsa, também é verdadeira. Ou se a premissa é falsa e o que é verdadeiro, né, pode... Eu não estou dizendo que se é falso tem que ser falso, né? Não. Se é verdadeiro, ok, não tem problema. Então, qualquer coisa pode ser verdade aqui. Observe aqui, né, que essas proposições né, é importante a gente ver que existe coisas, por exemplo, como o Python ser uma linguagem de programação não tem reflexo, né, na verdade, né, não tem nenhuma relação direta com o Windows ser um sistema operacional. Mas, porém, aqui temos que focar na forma, né, avaliando as proposições em isolado e aplicando a semântica do condicional. Né. Então, a gente vai ler da seguinte maneira: ó, se o Windows é um sistema operacional, então Python é uma linguagem de programação. A gente sabe que não existe uma relação direta, né, com essas duas coisas. Mas, ao avaliar essa proposição, a gente está avaliando o sentido dela. Então, o Windows é um sistema operacional, sim, é verdadeiro. Python é uma linguagem de programação, verdadeiro. Né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Windows é um editor de texto, então Python é uma linguagem de programação. Isso é falso. Né? Mas falso e verdadeiro, tudo bem, não tem problema. Também por causa do condicional. Windows é um editor de texto, então Python é uma planilha eletrônica. Né? Falso e falso, mas também é avaliado como verdadeiro. O único caso que é avaliado como falso é, olha, se o Windows é sistema operacional, isso é verdadeiro. Então, Python é planilha eletrônica? Não, isso é falso. Então, verdadeiro e falso é falso.
Aqui, né, temos mais alguns exercícios, né? Esses exercícios aqui também são interessantes, né? Então, aqui eu tenho o valor de P e Q, né? Eu quero avaliar os valores aqui. Então, nesse caso, o valor de Q já está definido, é falso. Então, eu tenho se P, então Q, o Q eu sei que é falso. Para isso ser falso, pessoal, qual que é o valor de P? O valor de P obrigatoriamente tem que ser verdadeiro, né? Que é o único caso onde aquilo é falso. Mas a gente pode dar uma olhada aqui na tabela verdade, né? Então observe que o único caso para ser falso é essa linha, né? Então aqui tá fácil a gente resolver esse problema. A outra talvez não, né? Então V de Q é falso, né? Então esse Q é falso. Eu sei que é verdadeiro, né? Então se eu olhar aqui, quais casos que a condição P e Q é verdadeiro? Tenho esse primeiro caso, né? Eu tenho este caso e este caso aqui. Porém, né, eu tenho uma informação a mais, eu sei que Q é verdadeiro, né? Então, mas aqui, pessoal, tome cuidado, né? Propositalmente, né, a ordem está invertida aqui. Então, primeiro, né, a premissa é verdadeira, a premissa aqui é falsa. Então, tem que olhar onde a premissa é falsa. Então, a premissa é falsa nesses dois casos aqui. Então, eu sei que não é esse caso aqui. Então qual que é o valor de Q? Qual que é o valor de P, na verdade? O valor de P pode ser verdadeiro ou falso. Não tem como eu decidir, né, qual seria esse valor. Então, pode ser que o valor de P seja verdadeiro, pode ser que o valor de P seja falso. Ambas situações, isso aqui seria válido. E aí depois, pessoal, façam as demais atividades e aí vocês podem usar essa tabela verdade como exemplo. Porém, tome cuidado que em algumas situações a gente vai ter que P e Q, né? P então Q, ou Q então P. Então, você tem que observar que quem que é a premissa e quem é a conclusão. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a premissa é o P e a conclusão é o Q. Então, reflete bem isso aqui. No segundo exemplo, né, eu já tenho o Q como premissa e o P como conclusão. Então, a gente não pode olhar simplesmente os valores de P e Q aqui como P e Q, porque na verdade a ordem está diferente aqui, né? Então tem que ter esse cuidado aí. E agora, para concluir os conectivos, vamos ver o se, somente se, né, que é o bicondicional. Então, dado duas proposições P e Q, a bicondição é definida como, usando esse símbolo de seta nos dois sentidos, né? E ela lê como se P, se e somente se Q. A semântica da bicondicional, né, ela reflete essa noção de condição nos dois sentidos, né? Por isso que a seta, o exemplo aqui, o símbolo, né, é uma seta nos dois sentidos. Então, ida onde P é premissa e Q é conclusão, e a volta onde Q é premissa e P é a conclusão. Portanto, P e Q é verdadeira quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas, e falsa quando P e Q possuem valores verdade distintos. Então aqui temos a semântica, né, através da tabela verdade. Aí a gente vê aqui, né, os casos onde ela é avaliada como verdadeira, né? Então, se P e Q são falsas, é verdadeiro. Se P e Q são verdadeiras, então também é verdadeiro. Aqui alguns exemplos, né? Então, Windows é um sistema operacional, se somente se Python é uma linguagem de programação. Então, ambas são verdadeiras. Windows é o editor de texto, se somente se Python é uma planilha eletrônica. Então, ambas também são falsas. Já as de baixo, né, por exemplo, o Windows é um sistema operacional, isso é verdadeiro, né? E Python é uma planilha eletrônica, isso é falso, então ela é avaliada como falso.
Aqui temos mais alguns exercícios, né? Eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios, né? Então vocês devem ter entendido o processo ali, né? Então aqui tem a tabela verdade, que pode ajudar vocês a realizar esses exercícios, né? E agora, pessoal, essa primeira parte foi a parte mais demorada, né, para a gente poder entender esses conectivos. Agora a gente vai estar caminhando para o fim, né, dessa videoaula, mas a gente precisa apresentar mais alguns conceitos rapidamente. Então, aqui a gente vai ver o conceito de fórmulas lógicas, né, ou fórmulas, né. Então, a gente, aproveitando a terminologia lá da aula sobre conjuntos, né? Então a gente pode utilizar essa terminologia. Então, o que seriam fórmulas? Fórmulas são palavras da linguagem lógica, né? Vão ser introduzidas formalmente adiante. E, né, uma sentença lógica corretamente construída sobre o alfabeto, né, cujos símbolos são esses conectivos, né? Então, as fórmulas lógicas são palavras da linguagem lógica construídas sobre esse alfabeto de símbolos, né? Conectivos, parênteses, identificadores, constantes. Aqui temos uma definição que é considerado uma fórmula bem formada, né? Vocês verão em livros, né, na internet, né, essa sigla, né, WFF, como equivalente a dizer que é uma fórmula bem formada. Isso vem do inglês, né? WFF vem de Well Formed Formula, né? Então, aqui a gente vai ver pela definição que né, uma letra proposicional isolada, que seriam os identificadores, né, é uma WFF. Então, se eu tenho lá P, Q, R, né, tudo isso são fórmulas. Aqui tem uma fórmula, aqui tem outra fórmula, aqui tem outra fórmula. Então, são fórmulas bem formadas. Se P é uma fórmula bem formada, então não P também é, né? Se P e Q são fórmulas bem formadas, então P e Q, P ou Q, se P, então Q, e se P, se somente se Q, também são fórmulas bem formadas, né? Estou mostrando como que a gente vai utilizando aqui os conectivos, né? E mesmo assim a gente mantendo uma fórmula bem formada. Essa definição aqui é uma definição indutiva, né? Então a gente vai utilizando uma definição, né? Então, por exemplo, diz que P é uma fórmula bem formada e não P é uma fórmula bem formada. No final da disciplina, né, na última unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre indução, né? Então aqui a gente tem uma definição indutiva. Só para vocês já verem uma aplicação, né, disso. Mas a gente não vamos utilizar isso em muito detalhe nessa primeira unidade, não. Aqui alguns exemplos, né? Então suponha que eu tenho P, Q e R, né? Então logo abaixo a gente tem sentenças bem formadas, né? Então valores verdades V e F, né, constantes, são fórmulas bem formadas. Qualquer proposição P, Q e R também é bem formada. Não P, P e Q, P ou Q, tudo isso são fórmulas bem formadas, né? Aqui entre parênteses, né? Então P ou não Q, P e não Q, se, né? Desculpa, se P e não Q, então falso. Aqui mais alguns outros exemplos aqui. Pela definição anterior, né, de forma bem formada, né, teríamos que colocar, utilizar os parênteses, né, para os conectivos. Porém, né, existem regras de precedência, né? As regras de precedência, como na matemática, né, onde que quando a gente tem lá, por exemplo, na matemática, vocês estão familiarizados com algo do tipo 2 mais 3 que multiplica, né, 5, sei lá. Então, isso aqui equivale a dizer 2 mais parênteses 3 que
que multiplica 5, né? Porque o 5 tem precedência. Então, essas duas fórmulas na matemática são equivalentes, né? Nessa primeira você não precisa, né? Você não precisa colocar os parênteses. Os parênteses aqui são desnecessários. Então, de modo similar, na lógica, a gente pode também, né, evitar, né, a utilização de alguns parênteses, deixando o código um pouco a fórmula, né, um pouco mais limpa, né? Então, os parênteses têm a maior precedência, depois a gente tem a negação, em conjunto os operadores, a conjunção e a disjunção, né, a condição e a bicondição. Então, aqui temos alguns exemplos, né? Então, essa expressão P ou não Q é o mesmo que P ou não Q sem os parênteses, né? Porque o não Q, ele tem precedência. Então, eu sei que vai ser avaliado primeiro o não Q, para depois avaliar a fórmula completa, né? Aqui, né? P e não Q. Se P e não Q, então falso, é o mesmo que P. Aqui eu posso também eliminar os parênteses, porque eu sei que a conjunção ela tem precedência sobre a condição. Porém, vale lembrar que em alguns casos, né, pode ser necessário utilizar os parênteses porque eu quero que seja avaliado diferente, né? Então, aqui, se eu quisesse, por exemplo, eu quero que seja avaliado não que implica em F, né? Então, P e não que implica em F. Então, eu quero definir que ele seja avaliado não que implica em F, então eu tenho que colocar isso entre parênteses, né? E em outros casos, né, pode ser que eu tenha lá, numa mesma expressão, na mesma fórmula, conjunção e disjunção, né, como eu tenho aqui. Então eu preciso utilizar os parênteses para evitar ambiguidade. A gente já está utilizando a tabela verdade alguns slides atrás, né? Mas aqui daremos uma resposta àquela pergunta sobre a quantidade de linhas que precisamos para montar uma tabela verdade. Então, como que a gente constrói uma tabela verdade? A gente precisa explicitar todas as combinações possíveis dos valores lógicos, né? Então, e sobre aquela questão, né, número de linhas, né? Então, a fórmula é a seguinte, né? Para n fórmulas atômicas, para proposições atômicas simples, a tabela terá sempre 2 elevado a n linhas, né? Por exemplo, no caso da negação, onde eu estava querendo representar na tabela verdade, né, apenas uma, para a semântica da negação, apenas uma proposição já era suficiente, né? P e não P. Então, eu tenho apenas uma única proposição, né? Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, os únicos valores aqui, verdadeiro e falso, já são suficientes. Já no caso de conectivos binários, né, onde eu tinha duas proposições simples, né, para poder mostrar a semântica do... Por exemplo, eu tenho P, eu tenho Q, e quero mostrar o P e Q. Então tem aqui duas proposições. Então 2 elevado a 2 é 4, né? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 linhas. E como que a gente distribui isso, né? A gente pode distribuir da seguinte maneira, né? Eu posso dividir aqui, eu tenho 4 linhas. Então eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora eu faço a combinação verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, né? Então vocês devem lembrar que nesse caso, no caso da conjunção, o único caso verdadeiro é quando ambas são verdadeiras. Aqui tem
o exemplo, né? Então, se eu tenho, como é que eu faço? Eu pego, por exemplo, eu tenho a fórmula P e não Q. Então, P e Q, né? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, né? Eu posso agora incluir o não Q, né? Então, não Q, primeiro, aí isso aqui não é uma proposição simples, né? Então, já estou utilizando o conectivo, então isso não vai influenciar no número de linhas, mas eu coloco aqui para a gente já avaliar, né, essa proposição intermediária aqui, essa proposição composta aqui. Então, não que falso, aqui verdadeiro, né, falso, verdadeiro. Agora eu posso, né, avaliar, né, usar essa outra coluna, né, com P e não Q. Então já não preciso me preocupar agora analisando tudo isso aqui. Eu vou olhar só o P ou não Q. Eu já tenho P. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou falso, falso. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Aqui de uma outra tabela verdade, né, um outro exemplo, para uma outra proposição, né, aqui é uma condicional que leva a falso. E aí, essa aqui está destacando que, como é uma constante, né, eu não preciso adicionar aqui mais uma coluna, né, porque eu adicionaria uma coluna toda ela em falso, né, então eu não preciso incluir essa constante na fórmula, né. Agora a gente tem aqui mais um outro exemplo, né, então para essa fórmula, né, aqui a gente tem 3 fórmulas atômicas, né, quem são elas? Tá aqui, ó, né, o P, o Q e o R, né. Então 2 elevado a 3 são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então observe que a tabela já está começando a ficar grande, né? E trabalhosa de ser montada, né? Então, apesar de ser uma excelente ferramenta, né, o uso da tabela de verdade, ela vai se tornando mais difícil à medida que aumenta a quantidade de proposições simples, né? Proposições atômicas, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui P, Q, R, S, 4 proposições simples, teria quantas linhas? Né? 2 elevado a 4 é 16. Né? Se tivéssemos 5, né? Então vai ficando 32 linhas. Né? Então vai ficando cada vez mais difícil, né, da gente poder trabalhar, né, com uma tabela, por exemplo, uma tabela de verdade de 32 linhas, na prática ela fica difícil, né? Aqui temos alguns exercícios, né? Então, para a gente poder montar tabelas de verdade, é interessante que vocês façam algum desses exercícios para sentir, né, como é que funciona isso. E aí, para ajudar vocês, a gente pode, né, levar a nossa solução. Eu montei a tabela verdade aqui para C, mas será que ela tá ok, né? Para vocês não dependerem, por exemplo, vocês podem pegar qualquer exercício, um exercício na internet, controle, vou montar uma tabela verdade. Para vocês não dependerem, né, de um monitor, de um tutor, né, ou de um professor, vocês podem utilizar uma ferramenta bastante interessante, né, que está nesse site. Existem outras, mas essa que eu achei lá, ela não tem propaganda, não tem nada, é bem limpa. Vocês podem utilizar ela para poder validar a resposta de vocês, para verificar se é que está certa, né? Então, aqui, né, eu fiz para aquela primeira, né? Então era, vamos ver aqui, era esta aqui, né? Então, não, essa era não P ou não Q.
Só que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, não vai poder simplesmente copiar e colar, né, essa proposição que está lá no exercício para cá. Por quê? Para facilitar aqui no uso no teclado, eles utilizam outros símbolos, né, que não são aqueles símbolos que a gente diz símbolos Unicode, né? Então a negação, será que a negação é o til, né, não é esse exemplo? Esse aqui eu acho que é um V mesmo, não é o símbolo aqui de ou, né? Então acho que aqui são todos símbolos que pertencem ao teclado, né? Então são os mais simples. Então a gente pode utilizar esses símbolos aqui. Então ele está mostrando aqui, olha, o que interessa para a gente são esses aqui primeiro. Então a negação, a conjunção, a disjunção, a condição e a bicondição, né? E aí ele monta a tabela, olha, ele monta a tabela bonitinha, né, colorida aqui, ó, mostrando para a gente já visualmente fácil da gente identificar os valores falsos e o valor verdade, né? Então, só que ele não montou ela completa, né? Ele montou já o resultado da expressão, né? Ele montou passo a passo. Se a gente fosse montar passo a passo, né, como é que a gente faria aqui? P e Q, né? Desculpa aqui a minha letra. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Então, como que eu faria, né? A gente faria isso aqui. Então, a gente incluiria aqui o não que, né? A gente poderia incluir aqui o não que primeiro. O não que seria falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E aí eu poderia incluir, né, o P ou não que, o P ou não que, né? Então P verdadeiro ou falso é verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro, falso ou falso é falso, falso ou verdadeiro é verdadeiro. E aí agora eu posso fazer o seguinte, a expressão completa, né? O não, a expressão aqui. Aqui vai ser falso, falso, verdadeiro e falso. Então ele só está mostrando o resultado final, né? Mas caso vocês façam a tabela verdade, jogue aqui nesse site e não chegue no resultado final, né, aí vocês vão ter que analisar aonde que vocês erraram aqui nas proposições compostas aqui, nas intermediárias, né? E para finalizar, né, de modo bem breve, vamos falar sobre classificação de proposições. Esse conceito será muito relevante para a próxima unidade, principalmente para estudos mais avançados, sobre demonstrações, né, e regras de inferência. Então podemos classificar qualquer fórmula em tautológica, caso essa fórmula seja verdadeira para qualquer combinação possível de valores de sentenças variáveis, né, das proposições simples, contraditória, caso ela seja sempre falsa, independentemente das combinações, e se ela não é nem tautológica nem contraditória, ela é uma contingente. Então vamos ver que na prática aqui, né, dois exemplos que mostram bem claro, né? Então eu tenho aqui duas fórmulas, né? Então a primeira fórmula é P ou não P, ela é uma tautologia, né? Porque observe que P ou não P será sempre verdadeiro, independentemente dos valores de P. Se o valor de P é verdadeiro ou falso, independentemente, vai ser sempre verdadeiro. Então ela é uma tautologia, né, essa fórmula. Já P e não P é uma contradição, né? Então P e não P sempre vai ser falso, né? Então isso aqui é uma contradição. E isso deixa bem claro, né, que os valores só podem ser verdadeiro ou falso, né? Então eu não posso ter uma situação P e não P, né? Então P e não P é falso, né? Qualquer outra fórmula que não seja nem tautologia nem contradição é uma contingência, então eu não preciso
Qualquer outro exemplo aqui que não seja tautologia ou contradição é uma contingência. Então, esses foram os conceitos mais básicos de lógica que a gente precisa trabalhar nessa primeira unidade. Façam as atividades, né? Tire dúvidas com o tutor, né, de vocês, os professores, e bons estudos.